Glória a Deus, adoramos o nosso Deus. Agora passar o microfone para o evangelista Mateus, que trará a mensagem de edificação para nossas almas. Queria aproveitar o ensejo aqui, falar sobre os louvores, uma frase que eu ouvi de um homem muito sábio, acho que vocês conhecem ele, Dorival Cunha, o nome dele. Ele fala que nos louvores, as vozes dos homens dão força ao louvor e as vozes das mulheres dão beleza. Então, quando junta a força da voz dos homens, louvando a Deus, com a beleza da voz das mulheres, o louvor fica mais bonito e o Senhor recebe as graças. Meus irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos então para a exposição da palavra de Deus. Convido os irmãos que abram suas Bíblias. Carta de Paulo a Timóteo. Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Ouça com fé a leitura que farei da palavra de Deus. 2 Timóteo 4, de 1 a 5, diz assim: Conjuro-te, pois, ou conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, instas, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque tu és perfeito. Nós somos indignos, ó Pai, comparado à tua grandeza, de estarmos diante do Senhor. Mas Jesus, o teu Filho, nos torna aceitáveis diante de ti, Senhor. E é com essa certeza que nos achegamos a ti para rogar que o Senhor nos ensine por meio da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos conduza essa noite, enquanto ouvimos a tua palavra. E ele nos conduza para que nós não venhamos cair no erro. E que Cristo seja glorificado entre nós. Dependemos inteiramente da tua graça, despejo da tua graça essa noite sobre nós. Fale conosco de forma poderosa, de forma que o teu nome seja glorificado e que teu reino avance. É o que eu te peço, ó Pai, com fé, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui essa carta do apóstolo Paulo ao seu amado filho na fé, Timóteo, que é um jovem pastor na igreja de Éfeso. O intuito de Paulo é ensiná-lo como proceder na casa de Deus e como que Paulo, sendo pastor, em sua responsabilidade, deveria conduzir o rebanho de Deus, a qual era confiado a ele. E ele, como sendo discípulo do próprio apóstolo Paulo, ou filho de Paulo na fé, ele o instrui na verdade de Deus, na doutrina que ele recebeu do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui uma exortação onde Paulo conjura Timóteo e mostra isso de forma séria, revelando o julgamento de Deus, quando ele diz no verso 1: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus,
que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo teu reino. O apóstolo Paulo está mostrando aqui a seriedade, a solenidade do chamado de Timóteo em servir a igreja de Cristo. Aqui ele deveria se portar como um bom soldado de Jesus Cristo, que maneja bem a palavra da verdade. E ele, com essa tal responsabilidade, o apóstolo, tendo consciência disso, conjura ele, roga a ele e o lembra do seu ofício diante de Deus, desse Deus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Por isso ele diz: eu rogo-te, Timóteo, perante Deus e perante Cristo Jesus, que há de julgar tanto vivos quanto mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. A exaltação do apóstolo é bem clara no verso 2. A que Timóteo esteja consciente da vocação, do ofício que foi dado a ele, a responsabilidade que repousa sobre os seus ombros em relação àquilo que lhe foi entregue da parte de Deus e por imposição das mãos dos presbíteros. E a ordem é bem direta de Paulo no verso 2: pregue a palavra. Pregue a palavra. Paulo conjura Timóteo diante daquilo que ele foi vocacionado a que se porte como bom soldado de Jesus Cristo, irmãos, e que pregue a palavra de Deus, tendo em mente o julgamento iminente de Deus, daquele que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. É como se Paulo estivesse dizendo: eu rogo-te, Timóteo, eu imploro-te, Timóteo, eu choro, Timóteo, a que você tenha consciência daquilo que foi entregue a você, acerca do julgamento de Deus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, pregue as Escrituras, não perca tempo com filosofias, não perca tempo com sabedoria humana, mas pregue o poder de Deus, que é o Evangelho de Cristo, entregue a Ele por meio dos apóstolos. Você vai perceber durante toda a carta de Paulo a Timóteo, a esse chamamento do seu filho na fé, Timóteo, a que permaneça fiel àquilo que lhe foi entregue, a ter fidelidade no ministério em relação à pregação da palavra. Ele diz que o que ele deve pregar e ter como conteúdo das suas pregações, do seu ensinamento, o conteúdo com o qual ele irá doutrinar a igreja, estabelecer um fundamento bem sólido, é a palavra, é as Escrituras, é a santa palavra de Cristo entregue a ele. Paulo deixa bem claro o conteúdo com o qual Timóteo, sendo jovem pastor em Éfeso, deveria utilizar para doutrinar, para estabelecer um fundamento bem sólido na igreja em Éfeso. Ele diz: prega a palavra. Irmãos, essa é uma exortação tão necessária nos nossos dias. Essa é uma mensagem tão oportuna para nós como igreja, como povo de Deus, onde vivemos em um mundo onde não existe mais verdade, onde temos uma geração que aplaude a mentira, uma geração completamente contaminada. Existe uma generalização na sociedade, parece que tem uma apologia à mentira, uma apologia àquilo que não é verdade. E a gente sabe, irmãos, por experiência, que o mundo odeia a verdade. Independentemente de como o mundo irá receber essa verdade, a ordem de Deus é: pregue a palavra, pregue aquilo que foi te entregue por mão dos apóstolos, ensine as Escrituras, doutrine nas Escrituras, aconselhe com a palavra de Deus, tendo consciência de que todos nós, vivos e mortos, teremos que prestar contas diante daquele que irá julgar todas as coisas por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo conjura Timóteo no verso 1, mostra a seriedade e a solenidade do seu ofício como pastor, e também indaga o conteúdo a respeito que ele deveria usar em relação
à doutrinação da igreja, ao ensino da igreja, que era a palavra de Deus. Uma igreja, irmãos, ela não pode se fundamentar, usar como conteúdo aquilo que não está nas Escrituras Sagradas, aquilo que não é condizente com a palavra de Deus. E nós, eu não digo só a liderança, toda a igreja deve estar consciente disso. Assim como Paulo conscientiza Timóteo do seu chamamento, da sua vocação, do seu ofício, cada crente que foi chamado por Cristo deve estar consciente que aquilo que ele deve proclamar não é o que ele acha, não é o que ele pensa, mas é a palavra de Deus, fiel, inerrante e que tem autoridade final sobre as nossas vidas. É nela que Deus fala, é nela que Deus salva, é nela que Deus chama os seus eleitos de forma graciosa, de forma misericordiosa. Então Paulo diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Paulo vai estabelecendo de forma pastoral aquilo que Timóteo deve utilizar no seu ministério. Ele deve pregar e pregar a palavra de Deus, não achismos, não filosofia grega, mas aquilo que já foi entregue a ele pelos apóstolos. Ele deve instar, ele deve pregar, quer seja oportuno, quer não, quer tendo a oportunidade de pregar a palavra ou não, ele deve anunciar o Evangelho, a pregação da palavra de Deus, bem como corrigir, repreender, exortar com toda longanimidade e doutrina, quando oportuno, aproveitando as oportunidades, tendo urgência em relação à pregação da palavra de Deus, não se utilizando de meios carnais, mas pregando a palavra com pureza e com sinceridade, em sua simplicidade, com ousadia, com intrepidez, portando-se como um bom soldado de Jesus Cristo. Existe nos nossos dias, irmãos, uma empatia muito grande em relação à verdade. Existe uma aversão à verdade. E a gente não pode ir muito longe. Aquilo que aconteceu agora nos Estados Unidos, o Charlie Kirk, que morreu por ser um conservador, que morreu por proclamar a Cristo, que morreu por anunciar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e que se posicionou diante de um mundo hostil que odeia a Cristo, que odeia a lei e a sua palavra, que odeia a lei de Deus e a sua palavra, tendo a oportunidade, num tempo oportuno ou não, mas que foi fiel ao seu chamado, que pregou a palavra e que morreu de forma honrosa para a glória de Cristo. Eu acho muito interessante que, olhando para a igreja primitiva, você vai ver, especialmente no tempo do Coliseu, quando martirizavam os cristãos por causa da sua fé. Tertuliano chegou a dizer, irmãos, que por morrer tanto crente, Tertuliano chegou a dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais cristãos morriam por amor à fé, por amor à palavra de Deus, mais pessoas estavam dispostas a crer em Cristo e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eles testemunhavam de Cristo com o seu próprio sangue, com a sua própria morte, dando-se ao reino de Deus inteiramente de corpo e alma, para que Cristo fosse glorificado em suas vidas. E a gente percebe que quanto mais se levantava imperadores hostis, ímpios, que odiavam a verdade de Deus, mais o Evangelho de Cristo se espalhava, mais a verdade de Deus alcançava aqueles que estavam perdidos, mais se ouvia falar acerca de Jesus, mais se ouvia falar acerca da fé. E é exatamente o que Deus faz quando a sua igreja está ensimesmada em si mesmo, quando o povo de Deus esquece da incumbência que foi dada acerca de ir pelo mundo e pregar o Evangelho de Cristo.
Muitas vezes a igreja se acomoda às quatro paredes. E às vezes não temos a ousadia, assim como os apóstolos e os seus discípulos que eram alcançados pelo Evangelho, a proclamar a verdade de Deus. Às vezes precisamos sim passar por uma perseguição. Muitas vezes tempo de bonança, e o que Charles Spurgeon disse muito bem, tempo de bonança é o que muitas vezes mata muito o profeta espiritualmente. É o que muitas vezes faz com que o povo de Deus caia na negligência em relação à proclamação da verdade. E muitos chegam até distorcer a verdade e serem guiados pelo próprio erro, por causa desse tempo perene de paz. A verdade é que nós no Brasil, irmãos, não passamos por perseguições. A verdade é que nós temos tal liberdade e muitas vezes nos acomodamos nessa liberdade em relação à proclamação da verdade. Por sermos um país democrático e por termos pela nossa própria Constituição o direito de culto, às vezes nós somos medrosos e não defendemos a fé e não estamos dispostos, irmãos, à perda do próprio cargo, à perda da própria vida, de se posicionar em meio a uma geração perdida e proclamar a Cristo com toda a ousadia. Muitas vezes é mais fácil a influência do mundo entrar na igreja do que uma igreja poderosa. Hoje vemos em nosso dia uma igreja que influencia o mundo. É o que vemos. Por isso que muitos têm visto, de acordo com a ótica daquilo que o mundo tem pregado, é melhor adaptar-se ao que o mundo tem falado. Para que eu vou sofrer? Eu vou acolher com alegria aquilo que o mundo diz. E muitas vezes nos encontramos sentados, sendo negligentes em relação ao nosso chamamento, e esquecemos dos últimos dias, naquele dia que Deus há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Essa é uma realidade, irmãos. Isso é uma verdade inalterada da palavra de Deus, que Deus um dia há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Mas pelo tempo de paz que vivemos, muitas vezes, ao ouvir rumores de guerras, ao ouvir, irmãos, uma distorção da verdade na igreja contemporânea, parece que essas coisas não nos põem medo. E parece que nós estamos tão acostumados com o evangelho fraco, superficial, carnal, que muitas vezes nós achamos normal. São irmãos. E hoje temos uma igreja fraca espiritualmente, uma igreja que não tem capacidade, ousadia na proclamação do evangelho, uma igreja que não influencia no mundo, certamente está sendo influenciada por ele. E é isso que Paulo está deixando claro a Timóteo como pastor na igreja de Éfeso, e Deus está deixando claro para nós como cristãos, que independentemente da oportunidade que temos, nós precisamos anunciar a verdade de Deus. Nós precisamos abraçar a verdade, mesmo que custe a nossa própria vida, mesmo que custe o nosso emprego. Nós precisamos nos agarrar à verdade de Deus. Paulo diz: prega a palavra, irtes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortas com toda longanimidade e doutrina, tendo cautela no ensino, paciente, perseverante na verdade, sendo longânimo em relação à doutrina, o ensino da palavra de Deus. Precisamos ser uma igreja, um povo perseverante no ensino da palavra de Deus. Por quê? Ele vai dizer no verso 3: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Irmãos, lendo isso aqui, a gente olhando para o cenário gospel evangélico dos nossos dias, da igreja contemporânea, é como se Paulo estivesse pintando um quadro
e mostrando a realidade da nossa geração. Paulo diz: haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Hoje pregar a verdade é secar a igreja. Hoje apegar-se à verdade é ser retrógrado. Hoje, irmãos, ter firmeza em relação à verdade é ser chato. Hoje pegar a verdade, se apegar à verdade de Deus é algo contraditório na geração em que vivemos. Nessa geração relativista em que não existe mais verdades absolutas. Então nós temos uma igreja contemporânea assolada por todo tipo de ideologias de gênero, ideologias satânicas, e muitos irmãos, de forma tola, inércia, têm abraçado aquilo que o mundo tem pregado, têm acolhido com alegria aquilo que o mundo tem ensinado. Por quê? Porque Paulo diz que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não conseguirão, irmãos, vir para a igreja para ouvir a pregação da palavra de Deus, para ouvir a pura e simples exposição das Escrituras. Paulo diz: Timóteo, te prepare, porque haverá um tempo em que o povo não vai querer saber de doutrina, haverá um tempo em que o povo não vai querer saber de ensino. Pelo contrário, esses mesmos, Paulo está dizendo isso no seio da igreja, eles cercar-se-ão, contratarão, pagarão, financiarão mestres, segundo as suas próprias cobiças, segundo os seus próprios interesses carnais, como que sentindo coceira dos ouvidos, sendo incomodados pela verdade de Deus, amontoarão para si mestres, segundo as suas próprias cobiças. Irmãos, e não é o que nós temos visto? Igrejas após igreja sendo aberta a gosto do freguês, igreja sendo aberta para fazer com que cada indivíduo sinta-se bem naquilo que ele bem acha que crê. Nessa igreja eu não gosto porque só palavra, eu vou para a igreja mais light, numa igreja que tem jogo de luz, como temos visto aí, onde essa geração jovem tem buscado uma igreja que o púlpito é um tambor preto, e muitas vezes o púlpito é uma prancha de surf, paredes pretas com luzes, e quando termina o culto vão beber uma cerveja sem álcool, tomar bebida dentro da igreja. E você vê uma igreja mundana, uma igreja, irmãos, que não tem apego mais à verdade, que facilmente, como Paulo diz, é uma igreja criança, menina, superficial, que facilmente é enganada pelo engano religioso, pelo falso ensino. Não sejamos como meninos, levados por qualquer vento de doutrina. E é o que temos visto. Paulo diz: pois haverá um tempo, isto é, irmãos, esse tempo em que nós estamos vivendo, um tempo que não tem mais amor à verdade de Deus, um tempo que não se tem mais prazer em estar exposto à exposição da palavra de Deus. As pessoas chegarão um momento em que não suportarão mais o ensino da sã doutrina, das Escrituras, mas procurarão aqueles mestres, aqueles falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos, para que eles preguem segundo as suas cobiças, segundo os seus desejos, segundo a inclinação do seu próprio coração. Meu irmão, nós não viemos para a igreja, como eu falei pela manhã, nós não viemos para a igreja para analisar como estamos indo muito bem em relação à vida cristã. Você vem para a igreja para ser confrontado com a verdade de Deus. Nós vemos para a igreja para sermos salvos, para entendermos e crescermos na graça e no conhecimento de Cristo. A igreja virou hoje o mercadão da fé. As igrejas viraram balcão. Os membros são somente consumistas daquilo que é proposto por esses falsos apóstolos. Hoje a igreja virou um mercado, irmãos, onde o que priorizam é a riqueza, o dinheiro, a prosperidade.
Paulo diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Se você tem aversão à verdade de Deus, se você tem aversão ao ensino doutrinário, peça perdão ao Senhor. Arrependa-se do seu pecado. Peça que Deus lhe dê um coração humilde de ensinar, um coração que ama a sua palavra. Deus não se revelará a um povo que não ama. Deus não se revelará a uma igreja que não ama a palavra de Deus. Às vezes nós queremos ver as maravilhas do Senhor. Às vezes queremos ver almas convertidas, a igreja crescendo. Mas muitas vezes se limita somente da boca para fora. A verdade é que não oramos por isso. Não evangelizamos em relação a isso. As pessoas têm medo de dizer que é crente na geração em que vivemos. O escândalo em relação à fé, o mau testemunho é tão horrendo, o odor é tão largo no ambiente que vivemos, que hoje os crentes têm medo de dizer que é cristão, por medo de serem zombados por causa da sua fé. Jesus disse que aquele que me nega diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Porém, aquele que me confessa, esse eu receberei diante de meu Pai que está no céu. Ter vergonha do Evangelho, da igreja, da palavra de Deus, é ter vergonha de Cristo. É não querer ser reconhecido por Jesus. É não querer ser reconhecido como povo de Deus. Nós precisamos, irmãos, reconhecer que esse tempo que Paulo diz no primeiro século para Timóteo, em que muitos não suportarão a sã doutrina, para os nossos dias é algo latente, é algo notório, é algo evidente. Tem irmãos que chegam para mim: irmãos, mas eu tive uma experiência, eu ouvi alguém me falando, eu estava na madrugada e Deus falou comigo, Deus me mostrou os sonhos. As pessoas não estão mais satisfeitas, irmãos, com a palavra. É uma geração mística. É uma geração que não se contenta com o ensino bíblico, com o ensino das Escrituras Sagradas. E Paulo deixa bem claro a Timóteo: Timóteo, prega a palavra, Timóteo. Prega a verdade, a tempo e fora de tempo. Timóteo, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, o ensinamento bíblico, cristalino de Cristo. O povo vai querer falso profeta, Timóteo. O povo vai querer vento. O povo vai querer banalizar a fé. O povo vai querer somente aquilo que satisfaz a carne, o egoísmo deles. Eles não vão querer Cristo, porque sentindo coceira nos ouvidos, terão uma aversão à verdade de Deus, não se contentarão com aquilo que está na palavra de Deus, mas contratarão, financiarão mestres, segundo os seus próprios desejos, segundo a sua própria cobiça. É bem claro, irmãos, aquilo que Paulo ensina aqui a Timóteo. Eu creio que se você ler com humildade de coração, como estamos lendo agora, e olhar para o cenário evangélico, é o que nós estamos vendo. É chegar o tempo, e esse é o tempo. Então desperta, ó tu que dormes, para que Cristo esclareça a tua mente. Desperta você que está no sono espiritual. Desperta você que acha que o mundo é bom, que aquilo que Ele oferece é louvável. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Desperta, ó tu que está sonolento em relação à tua fé. Não é tempo mais de se envolver com bobagem. Tem gente perdendo tempo com tolice. O povo de Deus, em vez de estar se equipando, se preparando para o último dia, estão perdendo tempo com intrigas banais, com bobagem. É um povo que não tem vida mais espiritual porque se entregam às futilidades da vida, aquilo que não traz nenhum proveito à fé. E meus irmãos, se nós muitas vezes desprezamos aqueles que estão no mundo e achamos que o juízo de Deus em relação a eles
é terrível. Imagine a nós que conhecemos a verdade. Eles serão julgados de acordo com a ignorância deles. Nós seremos julgados pelo tamanho do conhecimento que adquirimos da verdade de Deus. Então, muitas vezes, irmãos, não é falta de conhecimento em relação a amar o seu irmão. É rebeldia de coração, porque você sabe que deve amá-lo. Não é rebeldia em relação ao dia do Senhor, o domingo, que nós temos que guardá-lo e cultuar a Deus. Você sabe que deve guardá-lo. É só rebeldia em relação a Deus. E é o dia que Ele separou para a adoração. Então nós não somos ignorantes em relação à verdade de Deus, porque somos expostos nela, domingo após domingo. E se não fazemos segundo a vontade de Deus, mesmo sabendo, não é ignorância, é rebeldia, é pecado. E nós seremos julgados de acordo com o grau de conhecimento que temos, com o grau de conhecimento que estamos recebendo da parte de Deus pela sua palavra. Eu acho interessante aqueles que tentam desvendar os pormenores da teologia, de se aprofundar numa teologia sólida, boa, bíblica, e isso é bom. Mas é um povo que é aversão à prática daquilo que eles proclamam. Na prática não tem nada disso. Porque o conhecimento, irmãos, era para nos tornar humildes e diligentes em relação à prática cristã. Mas você vê um povo de dura cerviz, um povo resistente à verdade de Deus. Isso é rebeldia, isso é pecado contra o Senhor. É esse tempo que nós estamos vivendo. O julgamento não irá começar pelo mundo. Pedro diz que o julgamento começará pela casa de Deus. O julgamento começa pela casa. Você vai olhando para o fim dos tempos e os dias que estamos vivendo, meus irmãos, e nós vamos percebendo que tudo que Jesus falou aos apóstolos é muito claro diante dos nossos olhos. E o grande dia está chegando, o dia do juízo, o dia do julgamento final. E as pessoas estão brigando entre si, os crentes, estão discutindo entre si, estão mordendo uns aos outros por tolice. Por isso que a igreja não avança, por isso que Deus não é glorificado. Porque muitas vezes onde deveríamos estar, irmãos, nos aperfeiçoando na verdade de Deus e na prática cristã, estamos perdendo tempo e acumulando juízo sobre a nossa cabeça, porque em cada pregação que somos expostos aqui na igreja, cada pregação, cada ensino é um alarido de Deus aos nossos ouvidos. É Deus nos lembrando da sua santa palavra e nos convocando a sermos um povo fiel, a sermos uma igreja que não brinca com as coisas de Deus, com aquilo que o mundo propõe a nós. Pois haverá o tempo. Este é o tempo. Este é o tempo. Este é o tempo em que vivemos, onde as pessoas buscam a Deus por causa do dinheiro, onde as pessoas buscam a Deus porque querem ser abençoadas, onde as pessoas buscam a Deus porque querem um namorado, uma esposa. E é interessante que essas pessoas que fazem as suas decisões carnais, ímpias, entre eles, muitas vezes vêm até a gente e pedem para a gente orar por isso, para Deus abençoar. Você tem que ter as consequências em relação às suas escolhas entre você e Deus. As pessoas fazem suas escolhas, as pessoas fazem seus relacionamentos e depois quer que Deus abençoe tais e tais relacionamentos. Depois elas querem colocar Deus nesse relacionamento. Deus não tem nada a ver com isso. Foi você que escolheu, foi você que quis viver em julgo desigual, viver no pecado. Deus não abençoa aquilo que é contrário à sua palavra. Deus abomina aquilo que é contrário à sua santa palavra.
Se for fazer escolha, peça primeiro a Deus em oração. Diga logo diante do Senhor. Não faça a escolha e depois peça para Deus abençoar você, não. Porque é uma escolha carnal, é uma escolha feita pelo seu próprio coração. Haverá um tempo em que não suportarão essa doutrina. Pregar a verdade de Deus hoje é secar a igreja. O povo vai embora. O povo não fica. Irmãos, eu não me preocupo nem um pingo com números. Eu não me preocupo nem um pingo em encher essa igreja, em encher essa congregação. Nós não estamos preocupados com numerologia, aquilo que é numerolatria, né? Que é a adoração de números. Deus tem os seus, e Deus trará os seus, e os seus perseverarão até o final. Nós não podemos perder tempo com ímpio, com bode, com aquele que não quer o Evangelho. Não dê as pérolas, Jesus diz, aos porcos, porque voltando dilaceram, né? Me perdoe. Dilacerarão. Não é isso? É bem isso que Jesus diz. Não entregueis as vossas pérolas aos porcos. É isso. Dar ao Evangelho aquilo que não quer nada com Deus. É exatamente o exemplo daquele pastor que morreu em Belém. O pastor queria insistir com o drogado. Rapaz, aceita Jesus. E o drogado foi lá e meteu a faca nele. Matou ele. Não insista com bode, não insista com ímpio que zomba do Evangelho, que zomba da graça de Deus. Jesus diz: vá lá e pregue. Ele não quer, bata a poeira do teu chinelo, vai para outra cidade, vai para outra casa. Nós fomos ali evangelizar perto da faculdade da 28, que ali o nível, irmãos, daqueles adolescentes e jovens é horrível. O problema não é a faculdade. O problema é as pessoas que vão mesmo, jovens que nunca se converteram. Faculdade não desvia ninguém, crente não desvia. É porque nunca conheceu a Deus de fato. A gente chegou numa casa que tinha só jovem dessa faculdade ali. E xingaram nós de todo mundo. Podem sair daqui, nós não queremos saber disso. Desse Jesus de vocês. E o que eu vou fazer? Eu vou pular o portão lá e insistir? Nós não devemos lançar, irmãos, pérolas aos povos. E é isso que Jesus estava dizendo. Nós não podemos insistir com aqueles que não querem nada com o Evangelho. Porque o fim dos tempos será marcado por essa aversão à verdade. Pelo um povo e por igrejas. Paulo está dizendo aqui a Timóteo no contexto da igreja, não é do mundo não. Ele está lidando com Timóteo que conduz a igreja de Deus. E é pelo julgamento começar entre o povo de Deus é que nós devemos estar atentos em relação a isso. No verso 4 ele diz: se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, a contos. Hoje você tem uma moça aí no Instagram que ela pega o iPhone dela e usa o iPhone. Hoje você tem um Android, mas Deus vai te abençoar e vai ter um iPhone tal. Você tem um jovem que fala umas palavras tolas, né, que é o tal de missionário Miguel, e tem crente ouvindo, tem crente escutando essas coisas e namorando com isso. Tem crente que ouve e quer acolher essas coisas. Ele não tem discernimento para separar aquilo que é errado, aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Eles darão ouvido a fábulas, recusar-se-ão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, a contos, a historinhas da sua própria mente. E é o que as igrejas hoje querem. Né? Você tem David Leonardo, Thiago Brunet, todos esses caras, eles estão, irmãos, levantando uma geração de ímpios que se dizem cristãos, que se dizem crentes, que servem o Deus criado do próprio ventre deles, da própria mentalidade e da cabeça deles. Ah não, mas ele usou um texto bíblico. Ah não, mas ele...
Cuidado, meu irmão. Tenha discernimento, tenha cautela. Nos últimos dias não será marcado por um avivamento. Por isso que eu falei para a irmã Lucy, muitas vezes eu não fico surpreendido com esfriamento. Não fico. Eu fico triste. Você fica triste. E a gente tem que vigiar em relação a gente mesmo. Mas o esfriamento, irmãos, tomarão de conta como está tomando de conta hoje. Ir para a igreja, irmão, hoje, você escolhe, hoje, né? Tem outra programação mais ou menos, você não vai, você não vem. Então existe uma indiferença a Deus. As pessoas não estão nem aí. Interessante que o fim dos tempos não será marcado por um avivamento, por amor à verdade. O fim dos tempos não será marcado por pessoas desesperadas por Cristo. O fim dos tempos será marcado por falsos profetas que enganam as pessoas com a falsa pregação, com o falso evangelho, pois se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. E é o que nós temos, irmãos, nos nossos dias. Então não quero deixar que vocês deixem de ser otimistas, mas aquele que é puro, purifique-se mais ainda, como diz Apocalipse. E o que está sujo, suje-se mais ainda. Persevere na sua iniquidade, porque o fim é chegado. O fim está próximo. Paulo conclui então sua argumentação no verso 5, dizendo a Timóteo: Tu, porém, meu filho, seja sóbrio, seja temperante em todas as coisas. Suporta, Timóteo, as aflições. Timóteo vai sofrer por causa da verdade, como ele já disse no capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição, serão perseguidos, passarão por aflições, sofrerão por amor a Cristo, por amor à verdade de Deus. Nós estamos dispostos a isso, irmãos? Nem sabemos o que é isso, né? Sofrer pela verdade. Nem sabemos o que é enfrentar um professor ímpio numa faculdade, numa escola, um gerente ímpio, enfrentá-lo com o Evangelho de modo sóbrio, de modo que Cristo seja glorificado. Muitos nem conseguem assimilar isso na vida prática. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Suporta essas aflições, mas continua a espalhar a mensagem, continua a pregar a palavra de Deus. Seja um evangelista, seja alguém que tem na ponta da língua o evangelho da graça, seja alguém que está apto para pregar o Evangelho, para dizer acerca da sua fé e para proclamar a verdade de Jesus nesse mundo caído. Nem que você morra que nem morreu Tiago nos Estados Unidos. Pregue a verdade. Mesmo que custe sua própria vida, pregue a verdade de Deus. Pregue o Evangelho. Cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, vocês imaginam o que é estar numa gruta? Imagina que eu estava numa caverna suja, escura, como estava o apóstolo Paulo a escrever para Timóteo. Por isso que ele vai dizer no final dessa carta. Paulo tinha certeza do seu chamamento e que ele havia cumprido aquilo que Deus havia dado para ele. Vocês já imaginaram, irmãos, quão maravilhoso e belo é poder contemplar a bondade de Deus em nossas vidas e perceber que nós estamos cumprindo a vontade de Deus cabalmente, que nós a qualquer momento, ao sermos chamados, como foi o Fábio Charles, né, proclamando a Jesus. Você sabe o que é isso, jovem? Irmãos, irmãs, morrer proclamando o Evangelho, anunciando a Cristo. Nós temos que estar preparados para esse momento. E Paulo, mesmo numa gruta, passando frio, fome, já velho, sofrendo por amor a Cristo, ele diz: eu já estou sendo entregue por aspersão, e o tempo da minha partida é chegado.
Eu cumpri aquilo que Deus me deu. Eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. E não somente a mim, mas todos quanto amam a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que deve tomar o nosso coração, irmãos. Saber que a nossa pátria não é aqui nesse mundo mau. Saber que nós somos peregrinos e forasteiros em terras estranhas. E que estamos sim a qualquer momento. E sabemos e temos consciência que podemos passar por aflições, sofrer por causa do Evangelho e viver nesse mundo tendo a consciência de que a qualquer momento será requerido de nós o testemunhar de Cristo, seja por palavra, seja com a própria vida. E muitas vezes é à beira da morte que nós de fato reconhecemos que alguém de fato é um cristão. Paulo diz: cumpre cabalmente o teu ministério, zela pelaquilo que te foi entregue, zelemos pelaquilo que nos foi dado, irmãos. O maior tesouro da igreja, os irmãos sabem qual é o maior tesouro da igreja que nós temos? Não é uma denominação, não é ser igreja presbiteriana ou qualquer outra igreja. O maior tesouro da igreja é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é o que devemos ter com maior estima no nosso coração. E estarmos dispostos, se for preciso, morrer por Ele, pela causa do Rei de Cristo, nesse mundo caído. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e vamos responder com o cântico a essa mensagem. Vamos cantar a voz do Evangelho? Os irmãos fiquem de pé e vamos todos louvar o Senhor. Trezentos e quatro.